Nós conversávamos, e aí eu vou retomar a nossa discussão para a gente pegar o fio da meada, porque eu preciso desse fio da meada no encontro de hoje. Nós conversávamos no encontro anterior acerca da figura do imposto territorial, do imposto predial territorial urbano, o chamado IPTU. E o IPTU, ele é ele é, em muitas vezes, a base da receita de um município, né? Principalmente um município que não tem um parque de serviços bem evoluído, bem desenvolvido. Ele acaba tendo que apostar no IPTU para sobreviver. E por isso mesmo, né, os municípios são um tanto quanto gulosos no tratamento do IPTU, na grande maioria das vezes. Esse sistema, né, faz com que, então, nós tenhamos como norma base o artigo 156, inciso 1 da Constituição, autorizando a criação do IPTU e, consequentemente, definindo a sua hipótese abstrata de incidência a partir da ideia da propriedade predial territorial urbana. O artigo 32 do CTN e seguintes, por sua vez, lida com a preocupação em criar uma base mínima de regulamentação do IPTU. Por que eu digo uma base mínima? Porque se nós olharmos quantos municípios existem no Brasil e as capacidades criativas desses municípios inventarem nas suas legislações mecanismos para aumento de receita, inclusive correndo risco de eventual inconstitucionalidade no meio dessas situações, não serão um evento raro, né? Nós temos municípios com legislações absurdas em vários aspectos, né? Em vários aspectos aqui. Nova Lima, Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros, são exemplos de municípios com legislações, principalmente de SSQN, cheia de excrescência, né, nesse catálogo. Mas o IPTU também não é algo diverso. E por isso a criatividade municipal ela é freada com o artigo 32 e seguintes do Código Tributário Nacional. A Constituição, no seu artigo 24, ela determina a necessidade de criação de leis gerais, quando eu tenho competências concorrentes. E no direito tributário, a competência concorrente ela é muito comum. A União cria uma norma geral e o ente específico, estadual ou municipal, cria a sua lei sobre aquilo, né? Então, com base nisso, nós vamos observar que o CTN é, para o IPTU, o diploma que cria a lei geral, padronizando, limitando o afã fiscalizatório ou a criatividade fiscalizatória na instituição do IPTU. E muitas vezes, é claro, essa criatividade é uma criatividade meio suína, no fim das contas, né? E isso complica um pouco a vida da gente. Mas não existe a menor possibilidade de eu ter um município que, não tendo a sua lei específica, deseje tributar o contribuinte sobre o IPTU. Então, há que ter a lei geral e há que ter a lei específica, e aí é a lei de cada município, e é aí que mora o perigo na criatividade, né? Diante disso, vocês vão perceber que o direito tributário, ele tem, e inclusive ele vive um momento de turbulência. O Supremo Tribunal Federal parece que a cada 10 processos tem pelo menos 2, 3 decisões sobre direito tributário no momento da pandemia, né? É claro que o Supremo está tocando o sarrafo e descendo o processo no sistema do plenário virtual. E ele está enfrentando muita discussão de direito tributário que estava represado lá atrás. Um caso,
né, a discussão da inconstitucionalidade da taxa de incêndio, perdão, da taxa de combate a incêndios do estado de Minas Gerais, né? Minas foi impactada também com a questão da declaração de inconstitucionalidade do Código de Defesa do Contribuinte. E por aí vai. Né? E por aí vai. Só durante o período da pandemia, pelo menos no meu Instagram, eu já noticiei pelo menos umas 8 questões tributárias impactantes, de uma maneira geral. E, bom, nós estamos longe desse furor tributário do Supremo acabar. Então, muito provavelmente, nós podemos nos ver atropelados por algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Foi muito engraçado. Na semana passada eu dava aula de tributário 1 falando sobre taxas. E no dia 17 eu tenho julgamento da questão da inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio de Minas Gerais. Eu falei, ó, caiu como uma luva. Ainda bem que veio logo na sequência, para não atrapalhar muito, eu faço o comentário e sigo. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui, então, a ideia de que esse município ele vai instituir o IPTU a partir da sua lei e, consequentemente, ao instituir o IPTU a partir de sua lei, ele vai definir os contornos. O grande problema e o principal contorno que a lei municipal tem que definir é se ela vai cobrar o IPTU de apenas o proprietário ou ela vai estender, na sua hipótese de incidência, também para o possuidor, para fins de uso campeão, o usufrutuário e o enfiteuta. Né? E aí é o ponto. O Superior Tribunal de Justiça tem, inclusive, a súmula 724, dizendo para nós que é uma questão de escolha política do Legislativo Municipal. O Legislativo Municipal ele vai escolher se ele quer cobrar desses 4, se ele quer cobrar só do proprietário ou de alguns. O que não pode? Cobrar de todos, menos o proprietário, porque aí ele está violando a Constituição de 88. Porque qual que é o grande problema? O Supremo Tribunal Federal, quando ele enfrenta aqui, no informativo 405, em 2005, a possibilidade de estender, como diz o artigo 32 do CTN, a tributação do IPTU para todo aquele que tenha, ainda que não proprietário, o domínio útil, porque no fim, o Supremo Tribunal Federal, no informativo 405, ele está dizendo isso. Apesar da Constituição falar em propriedade, leia-se domínio útil. Ou, lido de outra forma, como querem os civilistas, um direito de gozo pleno sobre o imóvel. Ponto. É o direito de ter toda a fruição do imóvel, menos o direito de aliená-lo, né? Que é o que acontece com o usufrutuário, que é o que acontece com o enfiteuta. Eles não têm propriedade. Eles não têm propriedade. Né? Eles têm aqui todo o domínio útil, menos o direito de alienar. E, com base nisso, a gente conclui que, em hipótese alguma, será constitucional ou legal um município que resolva tributar o locatário. Esta não é uma opção. Esta não é uma opção, porque o locatário não tem o domínio útil. Na realidade, no máximo, o que a gente vai falar é uma posse indireta, é detenção, para usar a expressão do Código Civil, é detenção do bem imóvel e não propriedade. Né? Ele não pode fazer um monte de coisa com relação a esse imóvel, porque, inclusive, a locação não tem natureza de direito real. Há um catálogo de direitos reais no Código Civil e, por óbvio, a locação tem natureza contratual, obrigacional. É um direito pessoal em oposição a um direito real. Muita gente vai dizer, mas na prática o locatário paga. Sim, o locatário paga porque o contrato entre ele e o proprietário assim estabelece essa obrigação. É uma atração de responsabilidade tributária por via contratual, mas nunca por via da lei. Razão pela qual, por óbvio, o Poder Judiciário não pode cobrar do locatário. Ou seja, se o fisco move uma execução fiscal,
o judiciário não mandará citar o locatário. Em hipótese alguma, ele vai ser sujeito passivo legítimo aqui, tanto da obrigação tributária quanto do processo de execução fiscal. Ele não será executado. Não tem como ser executado. E não há defesa para o proprietário. O proprietário não pode exibir um contrato dizendo assim, não, mas ele assinou dizendo que ia pagar. Foda-se. Disse nada. Tem o mesmo efeito. Para o fisco, diz o artigo 123, os pactos entre particulares não servem, não podem ser opostos para a entidade fiscal. Isso e nada tem o mesmo efeito. E dentro dessa sistemática, o que nós temos que nos preocupar é que, por outro lado, né, nós vamos encontrar algumas situações interessantes de imunidade sobre o IPTU. Atenção, se eu falo sobre imunidade, né, como eu disse, eu não estou falando de isenção. Na isenção existe obrigação tributária, mas eu sou liberado do pagamento. Na imunidade, não há, para usar a expressão banalizada pela doutrina tributária, fato gerador. Não há fato gerador, porque não há a hipótese de incidência. É como se uma norma constitucional dissesse: aqui não, aqui não. Sobre isso não haverá tributação. E aí, primeiro caso, né, e já foi aqui, de certa maneira, bem debatido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente em 2002, quando o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário de número 325822. E aí o Supremo Tribunal Federal, resolvendo uma pendenga interpretativa que havia entre tributaristas, interpretaram aquilo que o texto da Constituição de 88 diz, que haverá imunidade para os templos religiosos. Juristas como o professor Sacha Calmon dizem, né, que, na verdade, a Constituição pretenderia única e exclusivamente tributar a estrutura física, o prédio, e só, o prédio, né? E nada mais. Quando o texto constitucional escolheu a palavra templo e não culto, entidade, ela haveria por imunizar única e exclusivamente o prédio, onde ocorre o evento religioso. O prédio sagrado, né? A igreja, a sinagoga, a mesquita, ou seja lá o que for. Entretanto, uma outra corrente de tributaristas, como, por exemplo, o próprio professor Leomar Barreiro, responsável pelo anteprojeto do CTN, disse, não, na realidade não é templo, é entidade. E, consequentemente, é isso que o Supremo vai bater o martelo em 2002. Ou seja, nós não estamos abrangendo apenas o imóvel, mas nós estamos abrangendo toda a estrutura em termos de imunidade de impostos. Então, na realidade, não é apenas uma imunidade do IPTU, é uma imunidade para o imposto de renda, é uma imunidade para o IPI, é uma imunidade para o ITBI, é uma imunidade para o ITCMD, é uma imunidade para o IAF, é uma imunidade para, bom, enfim, todos os impostos. E aí, lá nas contribuições previdenciárias, nós vamos encontrar algumas imunidades também, né? Mas aí é direito previdenciário, está lá no campo das contribuições especiais e não do nosso conteúdo. Então, não vou nem entrar nessa seara. E aí, na realidade, o que a gente vai ver é que, então, essa criação é uma criação constitucional voltada a proteger as entidades religiosas, a permitir a pluralidade de entidades religiosas. Então, eu não estou protegendo o prédio, eu estou protegendo a ideia de entidade religiosa como um todo considerado. Vamos colocar dessa forma, né? E qual é o problema? A imunidade, então, está ligada a um direito fundamental de liberdade religiosa, de pluralismo religioso,
etc, etc, etc. Se isso é um direito fundamental, isso é protegido como cláusula pétrea pela nossa Constituição, em razão do parágrafo 4º, artigo 60. E essa imunidade não pode cair. Essa imunidade não pode cair. Então, eu tenho horror quando eu sou obrigado a participar de banca, porque orientando o meu não faz esse projeto merda, mas nem fudendo de banca por conta de outros professores que estão fazendo projetos de pesquisa e de TCC do tipo da possibilidade de tributação das entidades religiosas. Sabe? A impressão que dá é que o sujeito é tão burro que não consegue ler o parágrafo 4º do artigo 60. Então, não é possível tributação enquanto a Constituição de 88 estiver por aqui. Nem por emenda a Constituição supressiva de direito fundamental, uma vez que o parágrafo 4º do artigo 60 assim proíbe. Pronto. Né? Pronto. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Aí o Pedro está fazendo uma pergunta que é extremamente importante. Sim, Pedro, o bem tem que estar em nome da entidade religiosa, consequentemente. Né? Ele tem que estar em nome da entidade religiosa para que ele esteja protegido pela imunidade. E aí, tudo que está em nome da entidade religiosa tem a proteção. Qual é o ponto? E aí é a questão. Isso abre margem para fraudes? Sim, meu caro, isso abre margem para fraudes. Né? Muita gente cria uma pequena igreja, né, no sentido aqui de instituição religiosa, exatamente para se valer desses benesses constitucionais. É o risco que o poder constitucional assumiu quando ele fez da forma como ele fez. E, diante disso, a gente tem que aceitar algumas escolhas que foram feitas pelo poder constituinte. Não cabe à sociedade mudar. Não é democrático, aliás, é o grande problema do ministro Luiz Roberto Barroso compreender que não é democrático alterar a Constituição, ainda nas suas cláusulas pétreas, quando a sociedade quer que altere. Não, isso não é possível. Por isso não existe mutação constitucional ou qualquer tipo de reboco-pipoco hermenêutico que o Supremo Tribunal Federal queira tirar do sovaco ou de outro orifício corpóreo. Dentro desse ponto, e aí precisa ser claro também, que ocorrendo desvirtuamento, isso precisa ser apurado, aí eu posso ter uma possibilidade de estender aqui a tributação. Né? Fraudes existem? Existem. Então, o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer? O bem tem que estar sendo usado para a entidade religiosa de alguma forma, para que ela tenha imunidade. O que significa alguma forma? Digas de passagem. Não quer dizer que a entidade religiosa necessariamente tem que fazer uso do imóvel. Por exemplo, a PUC Minas. A PUC Minas é proprietária, PUC não, desculpa, né? A Igreja Católica. A Igreja Católica é proprietária de imóveis na região do Coração Eucarístico. Ela tem prédios, lojas e etc. E o que ela faz com esse dinheiro? Ela retroalimenta a si própria. Ela pega um aluguel, por exemplo, de um imóvel e joga para dentro. Isso é considerado uso para a instituição? Sim, porque ela está fazendo receita. O que ela não pode é ter lucro com isso. Quer dizer, ela pode ter lucro, mas ela tem que retroalimentar o lucro dentro da sua própria atividade. Né? Então, isso não é problema. E mais, eu preciso muitas vezes de bens de suporte. A entidade religiosa precisa, por exemplo, de uma casa paroquial. Não adianta só ter um templo. Né? Então, o padre tem lá um recinto, digamos assim, para ele descansar, ter as coisas dele, se organizar e etc. Né? Eu posso ter imóveis locados e, consequentemente, fazer uso dessa renda. Caso, ali de frente para o Fórum Lafayette, né, eu tenho a Igreja de São Sebastião e ela é terceirizada no que diz respeito à parte de estacionamento. Esse dinheiro vindo do estacionamento privado para a entidade religiosa é usado para alimentar o custo da própria igreja. Não tem problema nenhum. A imunidade está preservada. O que a coisa não pode é começar a descambar. E às vezes descamba. E aí é importante a fiscalização. E eu diria mais, Pedro, aí é importante os dedos duros. O tal do X9 para poder, eventualmente,
chegar lá e contar que está ocorrendo desvirtuamento, assim, assado, etc, etc, etc. Né? E aí vai ser aberto o processo administrativo e apurado se realmente essa imunidade se justifica ou não justifica. Mas, em si, como ideia abstrata, ainda que haja eventuais corrupções, isso é um direito constitucional. E a gente tem que aceitar. E a gente tem que aceitar e faz parte de um projeto de sociedade pluralista, pelo menos enquanto projeto, seria a sociedade brasileira. Né? Então, dentro dessa pegada, né, nós vamos ter vários julgados, por exemplo, do STJ, né, dizendo que se o imóvel de titularidade da entidade religiosa, e a mesma coisa vale, por exemplo, para o poder público, ele mantém a imunidade, ainda que ele esteja em mãos de particulares, desde que o valor seja reinvestido para a própria instituição. Né? Então, eu preciso observar isso. Né? Então, eu vou ter uma imunidade para as entidades religiosas, eu vou ter uma imunidade para os partidos políticos, eu vou ter uma imunidade para as entidades filantrópicas de educação, saúde e assistência social. E eu vou ter a imunidade recíproca dos próprios entes federados. Né? Então, um prédio da União não paga IPTU para o município. Um prédio do Estado não paga IPTU para o município. E um prédio do município não pode pagar a si próprio IPTU, consequentemente, é claro. E diante desse cenário, eu tenho esse catálogo de imunidades. E o IPTU se submete aqui a elas. Né? Então, eu posso ter uma entidade religiosa locando um imóvel, mas o valor do aluguel alimenta essa sociedade, essa entidade. E, consequentemente, está preservado. Está preservado a imunidade. Havia uma discussão até interessante, né, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2014, revendo o posicionamento do próprio tribunal, anterior a 2014, que discutia se o bem imóvel, deixando de cumprir a função social, poderia ser objeto do IPTU. Ou seja, eu perderia a imunidade por não cumprir a função social. E diversas vezes o Supremo Tribunal Federal, até 2014, dizia sim, a função social é condicionante da imunidade. Deixou de cumprir a função social, perde a imunidade e pode ser tributado. Entretanto, a partir de 2014, o Supremo muda o seu posicionamento. Ele faz um overruling. E a partir desse overruling, ele lança nova lógica. Qual é a lógica? A função social em si não é figura autorizadora, no caso de descumprimento, da tributação. O Supremo diz, inclusive, se você quer sancionar quem tem a imunidade e está deixando de cumprir a função social, você pode desapropriar. Eu tenho a previsão da desapropriação no Estatuto das Cidades. Então, eu vou fazer a desapropriação baseado, né, nesse caso. A desapropriação feita pelo município. Ok? Pronto. Só. Mais nada. Eu posso fazer. Né? A imunidade não vai desaparecer pelo descumprimento da função social, consequentemente. A partir de 2014, o Supremo é uníssono com relação a isso. Né? Não houve dissidência, desde então, registrada nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. O Supremo Tribunal Federal, em 2015, também produz uma decisão interessante, porque ele entende que as sociedades de economia mista que prestam exclusivamente um serviço de interesse público, também tem uma imunidade. Exemplo, CEMIG. Ela vai entrar nessa situação. Né? Exemplo, uma sociedade de economia mista que administre um aeroporto, por exemplo. Né? Vou ter aqui essa situação. É claro que a administração de aeroportos é um pouco mais complicada, porque na grande maioria das vezes, o que eu tenho é uma sociedade de economia mista sendo criada para gerir o aeroporto. Mas o bem, o imóvel,
ele é da União, obrigatoriamente, como diz a Constituição, ele é da União. Então, se ele é da União, ela é a proprietária, ela é o sujeito passivo, ela seria contribuinte, mas existe a imunidade recíproca que impede, então, a tributação. Perfeito? Deixa eu ver a pergunta da Vânia. Vânia diz, se eu tenho um imóvel e alugo para uma entidade religiosa, como fica o IPTU? Vânia, você não é imune. Então, a entidade religiosa vai pagar o IPTU se no seu contrato há a previsão do locatário pagar o IPTU. Há um projeto de lei, na realidade, de emenda à Constituição, há um projeto de emenda à Constituição que busca estender a imunidade para as entidades religiosas quando elas figurarem como locatárias. Mas isso está em tramitação já tem uns 5 anos no Congresso Nacional. Tá? Então, não. Por que isso, gente? Porque qual é o núcleo tributante? Ser proprietário. Então, quem é o proprietário? Neste exemplo da Vânia, ela é partido político, entidade religiosa, partícipe do Pacto Federativo ou, eventualmente, entidade filantrópica de educação, saúde ou assistência social? Não. Então, não tem aqui que pagar. Quer dizer, não tem imunidade, então tem que pagar. A entidade religiosa, por estar simplesmente na detenção, não estende a imunidade. Situação inversa, né? Exatamente. O imóvel da entidade religiosa é imune e, consequentemente, se locado para o particular, continua a imunidade do mesmo jeito. Continua a imunidade do mesmo jeito. Perfeito? Então, um exemplo, né? Aeroporto de Confins, administrado por uma sociedade de economia mista chamada BH Airport. O aeroporto de Confins está num imóvel da União, consequentemente, a imunidade. Ponto. A imunidade. Quem é a proprietária? É a União. Então, a imunidade. Mas lá no aeroporto de Confins tem uma rede de lojas. Tem farmácia, tem banco, tem lanchonete, tem, sei lá, duty free, e por aí vai. Elas vão pagar IPTU por aquelas lojas? Não, não. Porque não são unidades autônomas. O aeroporto é um só, inclusive em termos de registro de imóveis. Né? Então, elas não pagam IPTU sobre aquela área. Ponto. Porque o proprietário não são elas, é a União. Fica claro esse raciocínio, gente? Então, o que eu tenho que olhar? Quem é o proprietário? Se o proprietário é imune, pronto, acabou. Né? Agora, se quem é proprietário não tem a imunidade, aí vai pagar. Aí vai pagar. Não há nada a ser feito. Aí vai pagar. Bom, um problema, um case para a gente treinar. O caso da Rede Ferroviária Federal. Ou seja, a Rede Ferroviária Federal era uma sociedade de economia mista. Essa rede ferroviária é extinta em 2007 por um MP, uma medida provisória, que foi convertida em lei, e, com isso, essa medida provisória, essa lei, previa a transferência de todos os imóveis para a União. Atenção, essa é uma sociedade de economia mista datada de 2007. Antes do Supremo Tribunal Federal, em 2015, entender que as sociedades de economia mista com exclusivo cumprimento do interesse público também teriam imunidades. Então, resultado, houve lançamentos, houve um passivo tributário sobre os imóveis da Rede Ferroviária Federal. E aí entrou um problema. Né? Se ela era sujeita tributária, se ela era contribuinte do IPTU, o que fazer com o passivo? Né? A incorporação para a União teria o condão de apagar o lançamento tributário
e o crédito tributário, bom, né, o TRF4 soltou essa batatada, né, numa discussão, entendendo, então, que haveria uma espécie de aplicação retroativa da imunidade com a extinção do crédito tributário. Bom, isso é uma batatada, né? E o Supremo, em 2014, disse: não, não, União, você é mera sucessora. E aí, por força do artigo 130, ele diz: o responsável tributário que adquire bem imóvel com débito, com passivo tributário, tem que pagar. Pode ser exigido dele o seu pagamento. Então, consequentemente, o Supremo Tribunal Federal, batendo o martelo, disse: não, subsiste os débitos tributários anteriores de IPTU. Ok, 2008 para frente, não tem mais, eu tenho imunidade. Mas de 2007 para trás, eu tenho sim a possibilidade do município mover uma execução fiscal contra a União, porque ela é responsável tributária, solidária à sociedade de economia mista que deixou de existir. Entenderam o raciocínio? Bom, caso 2, né? Invasões de terra e o IPTU. Né? Como é que fica isso? E aqui houve uma polêmica, na realidade, principalmente porque a gente viveu um momento em que havia um grande movimento mesmo de ocupações e invasões, e diante desse cenário, o Superior Tribunal de Justiça, provocado, vai dizer que se essa invasão coletiva sobre uma propriedade, ela esvazia o direito de propriedade, ou seja, ela retira o domínio útil do proprietário, então eu teria uma situação de impossibilidade de cobrança do IPTU do contribuinte, do proprietário, enquanto perdurasse a invasão. Enquanto perdurasse a invasão. Né? Já que eu não tenho mais a plenitude do direito de propriedade, eu também estaria aqui protegido da tributação do IPTU, vai dizer o Superior Tribunal de Justiça em 2009, em 2 cases, na realidade. Aqui a gente entra num ponto que é um ponto curioso, que é o tal dos terrenos da Marinha. E quando a gente fala dos terrenos da Marinha, eu vou colocar aqui para vocês uma imagem, né, só para manter o raciocínio. O que é isso? Os terrenos da Marinha, segundo a Constituição, representam uma faixa de titularidade, de pertencimento da União com relação à costa marítima, em uma área compreendida a partir de uma linha pré-amar, ou seja, visando proteger aqui a altura das marés, né, de até 33 metros em direção à terra. Então, basicamente, o que a gente vai ver, né, é que, de acordo com a Constituição, essa área ela pertence à União. Essa área de 33 metros, ela pertence à União. E ela pertence à União exatamente como mecanismo de proteção, para que, diante de uma alta de maré, o particular não construa e a água venha e leve, né, consequentemente. Resultado, são também terrenos da Marinha, aqueles localizados na margem de rios, lagoas e etc., que podem ter influência de alta de rio. Tá, qual é o ponto? Quem nunca viu um hotel à beira-mar?
Né? Quem nunca viu um hotel, um resort, alguma coisa que diga, não, né, nós temos praia exclusiva. Ora, puta merda, não existe praia exclusiva. A praia é pública, a praia da União. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma invasão por parte do hotel. Né? O hotel está invadindo, consequentemente, um bem público, um bem que pertence à União. Ele cerca e fala, ó, é meu. E isso é ato invasivo. Mas qual é o problema? Qual é o problema? E aí a gente precisa voltar. Aqui. Né? Se a gente pega o decreto 9760 de 46, que marca essa propriedade, depois isso vai ser incorporado na Constituição, né? Nós vamos ter um empecilho para a tributação de IPTU. Né? Existe construção, existe. Uma porrada de praia, uma porrada de quiosque, uma porrada de coisa vai ocupar esse lugar. O município, ele poderia cobrar o IPTU dos imóveis que ilegalmente invadiram a faixa da União? Não. Posso ter IPTU sobre essa área de 33 metros? Não. Ah, mas foi invadida pelo hotel, foi invadida pelo não sei o quê, etc, etc, etc. Ou seja, você vai olhar aqui, né, por exemplo, deixa eu pegar uma imagem aqui para ilustrar, né, mas é mais ou menos isso que a gente verifica muitas vezes. É que nós vamos encontrar essa prática. Né? O hotel veio, ocupou isso aqui e tomou conta do litoral. Mas ele não pode fazer isso. Isso não é dele, consequentemente. Né? A mesma coisa aqui. Ele não pode. Ah, mas o município vai poder propor o tributar com IPTU? Também não. Claro que não. Né? Claro que ele também não vai poder propor com IPTU. Exatamente te respondendo, Vânia. Não é isenção, é imunidade. Porque quem está sendo imune? A União. Esse bem não pertence ao hotel. Esse bem é da União. O que eu tenho? Eu tenho invasão. Mas presta comigo, atenção. Eu posso falar em uso capião de bem público? Eu posso falar em uso capião de bem público? Claro que não. Né? A Constituição proíbe o uso capião de bem público. Então, o que esses imóveis têm é mera detenção. É uma ocupação irregular. E nada mais. E nada mais. Consequentemente, não é possível a tributação desses imóveis. Ainda que eles estão errados, é um problema da União, na realidade. É um problema da União. A União é que tinha que fazer alguma coisa para tirar eles de lá. Ponto. Né? É a União que pode. Eles não deveriam estar lá. Mas a União muitas vezes faz vista grossa. Né? A gente cansa de ver isso. A União vai fazer vista grossa. Sim, Pedro, em alguns casos, sim. Em alguns casos, eu já vi situações onde isso aconteceu. E de uma forma muito interessante, na Olimpíada do Rio de Janeiro, ocorreu isso. Ocorreu uma briga entre o Comitê Olímpico e a Marinha, por conta da utilização de imóveis na região litorânea. E aí a Marinha resolveu causar problema. A Marinha resolveu causar problema. A Marinha resolveu mover determinadas
ações judiciais contra particulares, hotéis e o diabo a quatro, para chamar a atenção, inclusive por conta desse problema. Exatamente nas proximidades da ocorrência da Olimpíada do Rio de Janeiro. Essa fatídica Olimpíada que nós tivemos. Gastamos um burro do dinheiro para, no fim, sei lá. Bom, enfim. Né? Então, atenção para isso. Atenção para isso. Situação 3. Loteamentos irregulares. Também é um problema. Quer dizer, no fim das contas, tudo aqui está acontecendo de forma irregular. Né? Mas eu tenho um loteamento e esse loteamento ele não define para nós, lá na matrícula mãe, a divisão de unidades autônomas. Né? Então, na realidade, eu ainda tenho um único registro de imóveis que não sofreu desmembramento. Nesse cenário, ou seja, o fato do registro prever como proprietário ainda alguém, vai fazer com que haja a possibilidade de tributação desta pessoa identificada pelo cartório de registro de imóveis como seu proprietário. Entretanto, alguns tribunais de justiça, de uma maneira um pouco criativa, entendem, por exemplo, como o caso do TJ do Paraná, que é possível a tributação do IPTU pelo proprietário do imóvel menor, se o nome dele, só é possível a tributação do proprietário cujo nome consta do imóvel. Se esse loteamento é irregular, o sujeito fez a casa, fez o imóvel, mas o bem tem nome de outro, você cobra do outro. Ponto. Você cobra do outro. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um entendimento no sentido de que, se for possível individualização em unidades, então eu realmente consigo ver a existência de casas nesses loteamentos individualizadas, eu poderia fazer a cobrança de cada um individualmente. Não como proprietário, mas como que? Possuidor ad usuarione. Ele tem justo título, ele tem o domínio útil e ele pode se tornar proprietário ainda que o registro civil não esteja em nome dele. Né? Num futuro, ele poderia mover uma ação de uso capião? Sim, ele poderia mover uma ação de uso capião sobre aquela área e, consequentemente, ele se tornaria proprietário. Né? Porque ele preenche os requisitos. Só falta o quê? Tempo. Ou, às vezes, nem isso. Né? Ou, às vezes, nem tempo. Então, ele seria tributado. Ele seria tributado nesse cenário. Ok? Agora vem um ponto. E esse ponto é um ponto curioso, porque pouca gente percebe esse ponto. O artigo 32 do CTN diz que o IPTU, de competência da União, tendo então como fato gerador a propriedade, o domínio útil, a posse do bem imóvel, o que significa que então o domínio útil se reverte na forma do usufruto, da posse ad uso capione, da enfiteuse, atinge o imóvel por natureza ou por asserção física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. O artigo 32, ele quer criar um mecanismo de impedir conflitos entre o IPTU e o ITR. E aí, basicamente, o que ele vai fazer? Isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é um município fictício. No plano diretor, que é uma lei municipal, eu tenho as definições entre o que é área urbana e, consequentemente, o que não está dentro da área urbana é área rural. É área rural. Então, como se dá para que não haja conflito entre IPTU e ITR? Se eu tenho um imóvel dentro da área urbana, ele paga IPTU. Se esse imóvel está fora da área urbana,
ele paga ITR. O que eu preciso ver? O plano diretor daquele município. Tenho municípios cuja área urbana é maior e tem municípios cuja área rural é maior. Depende. Vamos pegar o município de Belo Horizonte. O plano diretor diz: compõe a área urbana 100% dos limites de Belo Horizonte. Ou seja, BH não tem área rural. Isso é compreensível, é claro. São Paulo, capital, não tem área rural. E isso é compreensível. Mas eu tenho municípios como Cerro, que tem área rural. Então, o plano diretor vai fixar qual é a área de incidência do IPTU. Por que isso é interessante? Porque muita gente acha que o IPTU tributa o imóvel com uso urbano. Isso não é verdade. O que me interessa é a posição geográfica, de acordo com o plano diretor. E aí, de acordo com o plano diretor, se eu tenho um sítio ou uma chácara dentro da área urbana, eu pago IPTU. Se o meu sítio e a minha chácara está dentro da área rural, eu pago ITR. Ah, mas é uma chácara. Tem lá, sei lá, uns frangos, tem um pomar, tem alguma coisa assim. Não me interessa. Está localizado na área urbana? Então nós vamos estar trabalhando com IPTU. É a posição e não a destinação que vai definir. Sim, com alíquotas iguais. Alíquotas que vão variar na realidade de acordo com o fato dele ser residencial ou comercial só, Pedro. Só isso. Mas ele vai ser tratado como qualquer coisa. Do mesmo modo, eu poderia fazer uma canalice, eu poderia ter uma indústria, um shopping center na área rural? Sim. E a indústria e o shopping center pagariam IPTU? Não. Porque eles estão situados em área rural. Entenderam o pulo do gato? E aí, gente, a gente tem que lidar com o fato de que nós somos brasileiros, né? E que tem município brasileiro, para poder aumentar a receita de IPTU, quer fazer uma gracinha. E qual é a gracinha? Fazer um plano diretor dizendo que todo o município é urbano. E aí você olha para o município, você vê que o município é uma roça gigantesca, consequentemente, né? Ele não tem condição de ele ser todo urbano. E aí o Código Tributário, então, diz o seguinte: para que haja a incidência do IPTU, eu tenho que entender que zona urbana está definido na lei municipal, ou seja, o plano diretor, mas eu tenho que ter um requisito de, no mínimo, 2 incisos desses 5, observado aquele imóvel em particular. Então não adianta eu estar no plano diretor. Eu estou aqui, supostamente na área urbana, mas eu não tenho meio-fio ou caçamento com canalização de água pluvial. Eu não tenho abastecimento de água. Eu não tenho sistema de esgoto sanitário. Eu não tenho rede de iluminação pública com ou sem posteamento. Eu não tenho uma escola primária ou um posto de saúde em, no máximo, 3 quilômetros deste imóvel considerado. Eu preciso ter pelo menos 2. Se eu tiver um ou nenhum, ainda que o plano diretor diga estou na área urbana, aí a União vai dizer, município, eu vou cobrar, União, vou cobrar o ITR. Eu vou cobrar o ITR. Né? E aí a gente impede bitributação. Exatamente com a válvula de escape do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 32. Entenderam a lógica? Perfeito? Gente? Bom, porque senão a gente tem município criativo, tá? Eu já vi um município no norte de Minas que ele tinha uma legislação municipal dizendo que ele era 100%
urbano. Ele era 100% urbano. Na realidade, você tinha dúvida se aquilo era um município ou um presépio. De tão pititinho, vamos colocar assim, né? De tão pititinho que aquilo é. Deixa eu ver se eu acho. O município. Porque você ria. Você falava assim, não, qual é, velho? Né? O trem é assim. Quando você olha por cima, você não vê o município render. Gente, o município é tão pequeno que literalmente está parecendo Bacurau. Ele nem existe. Você tem no máximo 2, 3 fotos dele. Né? Tá quase igual Bacurau. Não, eu não consegui achar uma foto por cima. Porque é muito engraçado. Quando você vê o município por cima, você vê que não tem nada. Você vê que não tem nada. Mas é picaretagem da lei municipal. Bom, o Estatuto da Terra, entretanto, né, que é a Lei 4504 de 64, o número de lei até engraçado, parece telefone de Disque Pizza, 450464, peça Pizzaria Mangabeiras, meia pepperoni, meia quatro queijos. Ele define no seu artigo 4º que eu tenho um prédio rústico, independentemente da sua localização, desde que a atividade destinada seja exclusivamente para uma atividade agrícola, pecuária ou agroindustrial. Aí qual é o ponto? Aí agora é o ponto fora da curva. O Estatuto da Terra, então, e nesse sentido também o Decreto-Lei 57 de 66, diz que se ocorrer a exploração agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativista vegetal, ainda que o imóvel esteja em área urbana, ele vai ser considerado rural. E aí ele vai pagar o ITR dentro da zona urbana do município. E isso foi confirmado pelo STJ em 2012. O STJ diz, não, o Estatuto da Terra está correto, é aplicado assim mesmo e está mantido. Né? Então eu tenho, vamos imaginar que um maluco, ele resolva ali na região, sei lá, dos 5 de Contagem, comprar uma área e meter uma fazenda de gado ali dentro. Ele está na área urbana, mas ele vai pagar IPTU? Ó, ele vai pagar ITR. Por causa do Estatuto da Terra e do Decreto-Lei 57. Perfeito? Aí é o ponto. Eu preciso ter exploração. Um sítio e uma chácara precisam sobreviver para que ele entre no conceito de prédio rústico. Se aquilo é simplesmente para lazer, né? Você tem aquele sítio lá, ainda que tenha meia dúzia de frango, tipo meu sogro, né? Só serve para minha filha ficar correndo atrás das galinhas, infernizando a vida dos bichinhos. Mas não sobrevive, né? Não sobrevive disso. Ou seja, ele não explora economicamente isso. É questão de recreio. Eu costumo dizer que é uma daqueles momentos de alegria quando você compra e depois quando você vende, porque você descobre a burrada que você fez comprando, empatando dinheiro no sítio. Mas tudo bem, tem gente que gosta. Né? Eu não morro disso, de jeito nenhum. Eu não morro disso. Mas você tem lá, né? Não há exploração econômica. Aí não pode haver a extensão do ITR. Né? Eu falo com ele, eu falo, vamos fazer um negócio, vamos começar a dar um jeito, vamos pegar. Lá dá muito limão, lá dá muito fruta. Eu falei, vamos começar a vender. Você está aposentado, não está fazendo nada.
Vamos arrumar um jeito de vender isso, porque aí a gente descaracteriza. De IPTU vai virar ITR. Né? Vai virar ITR. E o ITR, a princípio, ele é mais baixo que o IPTU. A princípio, ele é mais baixo que o IPTU. Então, seria interessante? Seria interessante. Valeria a possibilidade de fazer essa jogada para você gerar aqui o planejamento tributário e diminuir o encargo do imóvel. Na realidade, eu bem queria que ele fizesse alguma coisa para ocupar o tempo. Né? Ajuda. Mas, bom, enfim. Perfeito? Uma questão importante. Base de cálculo do IPTU. A base de cálculo do IPTU é um negócio muito complicado. Quer dizer, é super simples, mas o povo complica desnecessariamente. O artigo 33 do Código Tributário Nacional, ele usa uma expressão. E eu preciso que vocês tenham cuidado com essa expressão. Porque essa expressão ela é vazia de significado. Vários tributos vão falar em valor venal e, na realidade, com sentidos totalmente diferentes. Né? Aqui, no IPTU, o valor venal corresponderia não ao valor do imóvel, não ao valor do imóvel, mas aquilo que é uma planta genérica de valores estabelecido pelo município. Por uma questão. O IPTU é lançado pela modalidade de ofício. Então, o fisco, ele identifica, a partir de dados que os cartórios de registros municiam ele, quem é o proprietário, qual é o imóvel, se ele é residencial ou não, e quanto que ele custa. Só que o poder público, o fisco municipal, quando ele vai fazer o lançamento e tomar o valor do IPTU como referência, ele, no fim das contas, ele não vai olhar propriamente o imóvel em si. Ele primeiro vai fazer um cálculo a partir de uma planta genérica, com valores fixados em lei, e que basicamente tomam como referência o valor do metro quadrado. O que significa? Num primeiro momento, vamos imaginar que o Daniel e a Luciana, cada qual, vizinho um do outro, tem um imóvel com mesma metragem no mesmo bairro. Consequentemente, eles pagariam a princípio IPTU igual. Eles pagariam a princípio IPTU igual. Ou seja, a prefeitura usaria essa planta genérica para definir o IPTU de uma maneira generalizada. Por quê? O valor de um imóvel, principalmente quando a gente vive num período de hiperespeculação, de bolha imobiliária, ele oscila muito. Então, se o fisco fosse avaliar cada imóvel particular, consequentemente, ele ficaria numa situação complicada, né? Porque ele teria que estar avaliando e reavaliando esses imóveis. Então ele cria, na realidade, essa ideia do metro quadrado, né? Sim, Vânia, metro quadrado da área construída. Né? Então, em cima da área construída idêntica, eu pago o mesmo IPTU. Ok? E dentro desse sistema, ele despreza as particularidades. Qual é o problema? Quando a gente começa a apurar a área construída de maneira exagerada. Foi o caso da Prefeitura de Contagem. Né? Que ao invés de fazer um sistema de fiscalização adequado, ele basicamente tomou como referência o Google Earth, o Google Maps. E aí, inclusive, ele atribuiu a área construída a coisas que eram, por exemplo, sei lá, casinha de boneca. Né? Eu vi pessoas que apresentaram impugnações ao lançamento aqui em Contagem que, por exemplo, tinha casinha de boneca. E pela foto de satélite, parecia um quarto, um cômodo, um quiosque. E isso foi considerado área construída. Ora, não, né? De maneira nenhuma. Exagero, no fim das contas. Mas essa relação, ela às vezes é um pouco complicada, por quê?
Porque o fisco não tem pessoal suficiente para fiscalizar cada imóvel. Ele teria que passar em cada imóvel uma vez por ano para definir o seu valor. E isso é muito complicado. Exige muito pessoal e gasto com esse pessoal para fazer isso. Aí o fisco adota esse sistema de planta genérica de valor. Sim, por isso mesmo, Pedro. Né? Olhado por satélite, a gente não consegue ver o que é galinheiro, o que é casa de boneca e o que é realmente uma construção. Né? Então, isso gera problema para fim da definição do IPTU. Né? O que acontece é que ocorre um problema e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o informativo 139, diz que descabe direito de restituição de valor pago a título de IPTU se ocorrer uma cobrança equivocada em razão de um ato não informado pelo contribuinte ao fisco. Basicamente, né, o Supremo Tribunal Federal está dizendo o seguinte: apesar do IPTU ser um tributo lançado de ofício, o contribuinte tem o ônus de procurar o fisco e definir, informar qualquer ocorrência que altere essa base de cálculo. Imagina, né, ocorre um determinado ato que desvaloriza o meu bem imóvel, consequentemente, alterando essa planta genérica de valor. A prefeitura vai analisar esse caso particular. Exemplo, que pé de casa, né, abriu uma merda de um boteco dos infernos. Nós até não escutamos, mas basta 3 casas para frente, onde você acha que a zoeira está acontecendo no seu quintal. Né? Isso fez com que diversos proprietários vendessem os seus imóveis porque não tinham paz. Né? Porque não tinham paz. Aliás, quando eu estava olhando para mudar, né, nós vimos uma casa que era quase parede com a merda do boteco. Só que o boteco ainda não existia. Né? O boteco não existia. E logo depois, quando o boteco começou a funcionar com música ao vivo, o Diabo a 4, eu agradeci muito não ter pego a casa e ter pego essa, porque, consequentemente, eu não teria paz. Com um menino pequeno, eu não teria paz por conta da zoeira que comia música de, literalmente, quase segunda a segunda. E isso desvaloriza o seu imóvel. Né? Ninguém quer morar no meio da gafieira, consequentemente. E aí você é quem tem que ter o ônus de chegar para o fisco e trazer essa situação que lhe conduza à desvalorização do seu imóvel. A inércia, a não provocação do contribuinte, diz o Superior Tribunal de Justiça, né? Azar do contribuinte. Ele não vai poder pedir direito de restituição se ele pagou por um valor e depois é que ele vai fazer esse questionamento acerca de desvalorizações da base de cálculo. Fica mais ou menos claro isso? Bom, ponto importante aqui. A súmula 160 do STJ diz para nós que essa planta genérica de valores, ela pode ser atualizada mediante decreto, sem que isso represente aumento da base de cálculo. Vamos lembrar, regra geral da Constituição. Para aumentar a base de cálculo é preciso lei. Entretanto, o STJ, na súmula 160, ele diz o seguinte: correção monetária não é majoração. Eu tenho que entender que a correção monetária, na realidade, é apenas um mecanismo de recomposição do valor em razão das perdas inflacionárias. Logo, se o decreto observa os percentuais oficiais, não estoura, não é majoração. E isso pode ser feito por decreto. Se, por outro lado, né, essa correção, ela realmente
não segue os índices oficiais, aí eu preciso de lei. Aí eu preciso de lei, porque isso será considerado majoração da base de cálculo. Ok? Né? No fim, a leitura correta da súmula 160 é isso. Né? Entende-se como mera aplicação da correção monetária, pode ser feito por decreto, isso não é majoração. Ah, mas o valor final aumentou. Sim e não. Ele aumentou como valor nominal, mas no fim ele é só recomposição inflacionária. Ponto. E aí isso é decreto. Não precisa de lei da Câmara Municipal. Regra geral, né? O IPTU ele vai ser cobrado em um único evento anual, o dia 1º de janeiro. Quem for contribuinte, no dia 1º de janeiro, paga o IPTU. Bom, é a ideia básica. Né? Então, se eu mudo a titularidade no meio do ano, só no próximo exercício o novo titular será contribuinte. Mas, por força do artigo 130, esse novo titular é responsável tributário pelo passivo anterior. Então, ele vai pagar. Ele pode pagar. Pode ser lançado em face dele, independentemente disso. Essa ideia do dia 1º de janeiro é apenas para que a gente crie um referencial padrão, né? Para que os municípios brasileiros se homogeneizem. E isso facilita a vida dos contribuintes. Agora a gente tem um problema. O imóvel novo. O imóvel novo. Ou seja, o imóvel que foi construído depois do dia 1º de janeiro. Como é que fica isso? Né? Como é que a gente lida com isso? 3 são as situações que a jurisprudência vai apontar. E aí é um trem interessante, porque os tribunais superiores dizem que a lei municipal ela tem que prever essa situação. Ou então ela não pode tributar o imóvel novo. Tem que esperar o dia 1º de janeiro do ano subsequente. E é claro, essa tributação do imóvel novo vai ser proporcional aos dias do ano, consequentemente. No dia 1º de janeiro, eu calculo 365. Se isso ocorre no dia 1º de abril, eu tenho um número de anos menor, o valor do IPTU tem que ser proporcional. Né? Se essa construção ela ocorre agora, em agosto, então vai ser menor ainda. Só que não há, na lei, no CTN, uma definição. Então, o judiciário chegou em 3 conclusões que de uma tem que estar presente na lei municipal. O município escolherá se o fato gerador é a concessão do habite-se, e aí ele vai prever isso, e quando concedido o habite-se, ele inicia a tributação do IPTU, quando as obras efetivamente são concluídas, independente de ocupação ou autorização, ou quando ocorreu essa ocupação, independente de habite-se ou até de conclusão de obra. Né? O sujeito está morando com o prédio em construção. O pronto é, esses 3 critérios são válidos, mas o município tem que escolher um e colocar esse critério que ele escolher na sua legislação para criar uniformidade. Aí qual é o resultado? Nós vamos ter municípios que escolheram A, nós vamos ter municípios que escolheram B e nós vamos ter municípios que escolheram C. Tem algo de errado? Não. Nenhuma das 3 é errada, né? E se eu não tiver a previsão de nenhuma das 3, eu não posso tributar. Aí eu só posso tributar no início do exercício subsequente, no dia 1º de janeiro. Ok? Bom, alíquotas do IPTU. As alíquotas do IPTU, Supremo Tribunal Federal, através da súmula 668, entende que, ainda que isso deveria ser um tributo real, obedecendo o comando constitucional da análise da capacidade contributiva, seria constitucional criarmos alíquotas distintas para imóveis residenciais e para imóveis
comerciais. Então, ele diz que estaria obedecendo o princípio da capacidade contributiva, previsto na Constituição de 88, se eu criasse, então, uma alíquota para o comercial e uma alíquota para o residencial. Essa mesma súmula também diz que seria constitucional criarmos aqui a progressividade em razão da função social, que é o que vai ser estabelecido pelo Estatuto das Cidades, e nós vamos ver daqui a pouco. Né? Então, eu posso, sim, criar alíquotas progressivas de acordo com o não atendimento da função social. O que eu quero dizer? Quanto mais, quanto menos função social, ou ocorre o descumprimento da função social, aumenta-se a alíquota progressivamente no tempo do IPTU, até gerar uma situação de autorização de desapropriação pelo município, né, pelo total descumprimento da função social. Isso é muito comum. Né? Aqui em Contagem, eu ainda me vejo assustado com a quantidade de imóveis absolutamente para especulação. Né? Quer dizer, do meu quarteirão, eu tenho 2 ou 3 lotes vagos, sem construção. Né? Exatamente para fins de especulação. Aliás, eu falo que minha vontade é comprar o lote do lado, e aí eu expando a casa. Né? Mas, bom, enfim. Qual é o problema? A progressividade do IPTU, ela foi criada por uma emenda constitucional e validada pelo Supremo Tribunal Federal, e ela decorre do descumprimento das condições que o plano diretor define como sendo função social. Então, diante dessa situação, se há o descumprimento do plano diretor na definição dos parâmetros do que seja função social, ocorrerá um aumento de alíquota. Mas qual é o problema? Primeira coisa, o IPTU sofrerá uma majoração em até 5 anos consecutivos. Significa dizer que no primeiro ano eu sou notificado de descumprimento da função social. Né? Então, eu tenho que ter, no primeiro ano, uma notificação do fisco, dizendo, ó, você tem 1 ano para dar função social. No segundo ano, começa a alíquota diferenciada, aumentada em razão do descumprimento da função social. E aí, a partir desse segundo ano, eu vou contar 5. E aí eu vou para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e para o sexto, em que essas alíquotas foram efetivamente implementadas. Qual é o problema? A cada ano, a alíquota estabelecida na lei municipal, no plano diretor, ela não pode ser maior que 2 vezes o valor do ano anterior. Exemplo. Vamos dizer que, né, pegar, por exemplo, aqui as alíquotas do município de Belo Horizonte. Deixa eu ver se isso aqui fica fácil. Nós vamos ter mais ou menos esse cenário. Se eu tenho uma ocupação exclusivamente residencial, onde o valor venal é até R$80 mil, uma alíquota de 0,6. Se acima disso, 0,7, 0,75 até 1%. No imóvel acima de R$1 milhão. Residencial. Residencial. Imóveis não residenciais. Eu vou ter uma alíquota de 1,2, subindo até 1,6. Né? Então, um imóvel não residencial de R$1 milhão paga uma alíquota de 1,6. Alíquotas observando a capacidade contributiva geral do Supremo Tribunal Federal. Perfeito?
Agora, e se eu tenho uma área não edificada? Essa alíquota, ela vai subir, na realidade, ela vai subir de acordo com essa estrutura. Vamos imaginar o seguinte. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um imóvel, 600 mil reais, não edificado. E por isso, em Belo Horizonte, eu tenho uma alíquota de 2%. Essa é a alíquota base, essa não é nem a alíquota progressiva. Essa é a alíquota base. Consequentemente, no primeiro ano, eu vou pagar 2%, que é a alíquota legal. No segundo ano, essa alíquota sofre uma modificação na realidade para forçar o cumprimento da função social, para forçar o cumprimento da função social. Então, diz o Estatuto das Cidades, essa minha nova alíquota, ela tem que ser obrigatoriamente até, no máximo, 2 vezes a anterior. Então, essa alíquota nova, ela tem que ser, no máximo, de 4% no segundo ano. No terceiro ano, ela vai ser, no máximo, o dobro da anterior. No quarto ano, ela vai ser, no máximo, o dobro da anterior. Porém, ela não pode passar de 15%. Então, no quarto ano, eu não posso ter 16, porque eu estouro 15. Então, qual é o meu limite? 15%. E no quinto ano, eu posso dobrar? Não. Então, 15%. Entenderam a matemática? Agora, eu posso ter valores diferentes? Ela pode não ser 2, ela pode ser 1. Aí ela vai ser 1, 2, 4, 8. No quinto ano ela viraria 16, mas então ela fica reduzida para 15. Beleza. Beleza. Aí é uma questão de política fiscal. E isso está no plano diretor de todo município. Quer dizer, todo município deveria ter previsão de alíquotas progressivas de acordo com a função social. Né? Tem município que não tem. Sete Lagoas, por exemplo, não tem isso daqui. Sete Lagoas não tem. Então, sempre é a alíquota base. E aí está cheio de lote vago subutilizado. Qual é o ponto? Qual é o ponto? Se eu cumprir a função social no terceiro ano, no quarto eu não vou pagar 15, eu volto a pagar 2. Né? Cumprida a função social, restitui-se a alíquota ao valor padrão. Porque o que o fisco quer? Ele não quer ganhar dinheiro. Ele quer te obrigar a usar o imóvel de acordo com a função social. A alíquota é só para doer no bolso do miserável para ele edificar. Só isso. Para ele cumprir a função social da propriedade. Ok? Né? Essa é a ideia base, na realidade, da estipulação da alíquota. E depois desse quinto ano, eu vou ter a possibilidade de desapropriação. Né? A desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, como a Constituição também vai prever. Beleza? Última informação, não, ainda não. Esse é um lançamento de ofício, porque exatamente todas as informações estão em poder da autoridade tributária. O STJ, na súmula 397, define que a simples notificação com envio do carnê ou de boleto é suficiente para comprovar a existência do lançamento. Né? Então, eu tenho marco para fins da prescrição. Né? Então, ocorrendo o vencimento
do boleto, não houve pagamento, nasce a mora, nasce os 5 anos para fins de pagamento, para fins de proposição de execução fiscal, sob pena de fluência do prazo prescricional. Perfeito? Uma questão importante, que eu já falei, mas eu volto, é que a Lei do Bem de Família, a 8.009, de 1990, no seu artigo 3º, diz que a dívida tributária de IPTU não impede a penhora do imóvel, mesmo que ele seja bem de família. Mesmo que ele seja bem de família. Está registrado no cartório como bem de família, mas é obrigação próprio terreno. Por ser obrigação próprio terreno, eu tenho que pagar o tributo. Tenho meu bem de família, que não pago IPTU, o fisco vem e penhora. O fisco vem e penhora. Né? Não é possível opor a impenhorabilidade do bem de família para esse tipo de dívida, consequentemente. Né? E aí, por fim, a gente tem algumas dessas súmulas que eu comentei já ao longo da aula. Né? Então, a 539, a 589, a 668 e a 724, né? Que diz que quando o imóvel está alugado a terceiro, ele permanece imune se o proprietário for imune. Né? Dúvida? Dúvida? Então é isso, moçada. Peraí. Oi, Vânia. Desculpa, Vânia, eu não entendi. O proprietário é aposentado, mas no seu imóvel ele tem um comércio. Ah, não, peraí. Vamos com calma. Né? Primeira observação. Tá. Por causa da lei municipal de contagem, que concede uma isenção para quem é aposentado acima de o quê? 70 anos? 60? Ah, aí eu teria que ler a lei de contagem para verificar essa cláusula de isenção. Se ela se estende só para imóvel residencial, como é que ficaria isso? Confesso que eu nunca pesquisei essa discussão. Porque aí é a particularidade da legislação local. Né? Ela criou uma isenção, mas tem que ver quais são os condicionantes dessa isenção. Né? Eu precisava abrir a lei de IPTU, de contagem, para encontrar essa informação. Peraí, deixa eu ver se eu já até achei. Olha só. Né? A legislação municipal, ela vai encontrar aqui algumas questões. Primeiro, essa não é uma imunidade
automática. Essa é uma imunidade que depende de requerimento. Segundo, o artigo 3º diz que o imóvel residencial, exclusivamente residencial, né, que não ultrapasse o valor de R$ 153 mil, receberá imunidade. Os proprietários dos imóveis têm que usá-lo exclusivamente como residência, para que eles façam jus à isenção, e preencher o formulário. Sem o formulário, eles perdem isenção. Artigo 4º. Artigo 4º. Diz o seguinte: ficam isentos o imóvel de propriedade de aposentado ou pensionista que tenha renda líquida mensal não superior a 5.600, desde que esse imóvel seja o único imóvel do contribuinte e esteja sendo usado como residência. E que o valor da unidade edificada não ultrapasse R$ 650 mil. Então, aí na sua pergunta, a gente precisa de mais informação. Né? Não é só o fato dele ser aposentado. Porque aí a gente precisa da renda, a gente precisa verificar o valor do imóvel, a gente precisa verificar a destinação. Então, como você está dizendo, ele tem o imóvel, mas ele tem um comércio, então ele vai perder a isenção. Né? Que é o que o artigo 4º, então, vai estabelecer. Beleza? Então tá bom, moçada. Até mais. Boa noite. Até a... comércio não é residência. Com certeza. Né? Comércio não é residência. Tem natureza bem diferente. Ok? Então tá bom. Boa noite. Até a próxima, moçada.